que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele. Fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse, Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da, como é que eu vou, me ajude aí, tecnologia, certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Os irmãos vão lá e vendem o José, coitadinho. Ele quer ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai? Vai? Por favor, eu faço de propósito todo culto. Eu dou um tom à minha frase que parece que você está errado. E todas as vezes que eu dou o tom, você se comporta como se estivesse errado. Isso demonstra que parece que você não tem tanta certeza no que está dizendo. Ele foi para o Egito? Foi? Foi! Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi. Ele queria não? Mas foi? O que a Bíblia está dizendo? Que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não está a fim de ir. Às vezes você vai viver momentos e coisas que você não gostaria de viver. Mas pastor, e quando a vida me levar para onde eu não quero ir? Leve Deus como seu companheiro de viagem. Raquel foi com José? Não. Jacó foi com José? Não. Quem foi com José? Deus. E se Deus for com você, onde você pisar, a planta do seu pé, Ele tem vos dado por herança. O lugar que você pisar tem que te fazer prosperar. Ah, pastor, mas a Bíblia, eu estou num deserto. 20 anos, querido, se você está no deserto. Você já viu, você já foi numa igreja que disseram para você que deserto é lugar de passagem? E para você nunca passou? Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Ismael cresceu, se fortaleceu e prosperou onde? Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Às vezes você não tem que sair do deserto, o deserto é que vai deixar de ser deserto, porque você chegou. E quando você chega, a bênção de Deus vem sobre aquele lugar onde você está. É assim que funciona. Ele vai embora para o Egito, mas vai vendido pelos seus irmãos. Se tem uma coisa que machuca, é ser vendido, ofendido, abusado pelos nossos. Se for estranho, não dói tanto. Mas quando é alguém, quando é seu pai, quando é sua esposa, seu marido, quando é seu filho, quando é aquela pessoa que você ajudou, parece que é aquela que o Satanás escolhe para te ferir, sim ou não? Porque aí é uma ferida boa, ruim de curar. A decepção é muito. Então é por isso que os irmãos do Zé vendem o Zé. E vai ele para o Egito, sem vontade de ir, mas vai. Porque tem lugar que a vida vai te levar e para de dizer que não vai, parece que, sabe? Eu gosto da história do camarada que ganhou 3 cachorrinhos na cidade. Os cachorrinhos pequenininhos. Mas os cachorros não estavam afim de ir para a fazenda, que eles gostavam da cidade. E aí o cara amarrou os 3 cachorrinhos na carroça. O primeiro cachorro falou, não vou. Não estou afim de ir. Quando o cara tocou o cavalo, o cachorro travou as patas. O cavalo puxou o cachorro com pata, com tudo, saiu arrastando o cachorro e o cachorro machucando. O segundo cachorro falou, quer saber de uma coisa? O cavalo é mais forte que eu vou andando mesmo, não tem jeito. E foi atrás. O terceiro cachorro falou, quer saber de uma coisa? Se é para ir, deixa eu montar em cima dessa carroça. E esse cavalo é que me leva, que eu não vou me cansar até lá. Às vezes, meu filho, não tem jeito. Você tem que subir na carroça.
Embora, porque lá quando você chegar, você pode ter certeza que Deus vai estar com você e pronto. Ele chega na casa do Potifar, para a gente acelerar aqui. Chegou na casa do Potifar, o cara está prosperando, crescendo. O Potifar falou, cara, esse cara é maneiro, esse tal de Zé. A Bíblia diz que Deus era com ele. Onde ele estava, Deus estava lá. E está lá o José, que beleza. E o Potifar gostando do Zé. E a mulher do Potifar também gostou do Zé. Um gostou de um jeito, outro gostou do outro. A mulher falou, cara, que Zé maneiro. Poxa. E o Potifar falou, cara, esse Zé é legal. E ela falou, poxa, nossa, que Zé, hein, maluco? Caramba. E ela de olho no Zé. E quanto mais o Potifar tirava o olho do Zé, porque confiava nele, mais olho ela botava no Zé, para botar o Zé no lugar do Potifar. O que ela queria que o Zé deitasse com ela na cama. E o Zé queria, sim ou não? Claro que queria. Você é doido? Uma mulher gostosona daquela, o Zé solteiro, pegar a patroa? Lógico que o Zé queria. Aquela mulher gostosa, cheirosa, porque não devia ser feia, meu irmão, é para acabar com o sonho. Você acha? Se Deus quiser acabar com o seu casamento, bota um homem feio na sua vida, filho. Vai botar um cara que sente seu cheiro, seu marido, nem nariz tem mais, um miserável. Vê sua beleza, o cara da rua, seu marido é cego. Sim, entendeu? Sua mulher em casa não quer fazer nada com você, a da rua quer 3 vezes por dia, igual remédio controlado, que é para acabar com o sonho, meu filho. O diabo sabe o que faz. Lá está a mulher olhando para o Zé, assim, vamos embora, vem Zé. E o Zé, não, cara, vou pegar essa maluca não. Caraca, difícil, hein? Nossa, Senhor, ainda bem que o senhor veio comigo, senão eu pegava. Vamos embora. A mulher agarrou o Zé. Ô gente, fala sério, Deus estava com o Zé? Era para essa mulher agarrar? Você acha que é justo o Zé sair da casa do Potifar para a prisão? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Não dá uma raiva se você fosse o Zé. Está vendo? Isso que dá ser crente. Lá, a gente fala não para o pecado, olha onde eu estou. Antes tivesse pego a dona, depois me arrependia. Não, ele falou, não vou pegar, e não pegou. O Potifar chegou, e Potifar também sabia a mulher que tinha. E a senhora não fica rindo não, que eu já falei isso aqui. Porque a mulher também olha para o homem. Parece que nós somos tarados. É porque o homem é mais escrachado, passa o mulherão, ele faz assim, ó. Caraca, maluco, Deus é bom, não é? Mulher não, mulher olha, mas nós não vê. Ela vem com o marido na rua assim, ó. Vem um homem bonitão, ela faz assim, ó. E o cara passa, ela nem olha, porque já viu tudo. Em 3 olhadas de 2 segundos. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou. Vamos embora, vida que segue. Escute só. Ele queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Mas pegou? Mas queria. Mas pegou? Mas queria. Mas não pegou. Entendeu? Por isso ele foi parar na prisão, na cadeia. Pastor, mas é injusto. Mas tinha que sair, porque já tinha passado o tempo dele lá. Lá era um local bom, ele estava conformado com aquilo. Agora ele vai preso. Chegou na prisão, o que ele falou? Sou inocente. O que os presos falaram? Nós também, aqui todo mundo, ninguém fez nada. O maior equívoco que aconteceu é aqui na cadeia. Tudo gente boa. Mas o texto diz que quando José chegou, uma luz acendeu. A organização chegou, a tranquilidade, porque Deus chegou. Né? A luz chegou lá e está tudo direitinho. Os caras sonhando e o Zé está lá maneirão. Interpretou o sonho dos caras? E lá na prisão Deus era com? Olha só. O cara faz tudo certo. Tudo. Até agora você me diz o que esse cara fez de errado. A única coisa que você pode falar mal dele é que ele falou para os irmãos o sonho dele. Isso eu até entendo, se você quiser questionar. Mas o resto, o cara é impecável. Agora está lá preso, interpretando sonho e administrando prisão.
doido para sair de lá. Quando o copeiro saiu, ele falou: olha aí, copeiro, fala pro faraó lá, maluco, eu não garrei ninguém não, pô. Sou um cara legal, pô. Aquela maluca era doida lá, queria, mas eu nem peguei não, pô. Eu preciso de 2 textos aqui. O primeiro é Gênesis 37:7. Gênesis 37:7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Preste atenção. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 2, o texto 2, Gênesis 42, verso 6. Gênesis 42, 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero mostrar a trajetória de um indivíduo que conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Não é porque Deus tem algo para você que isso necessariamente irá se cumprir. As promessas de Deus sempre serão vinculadas, ou na grande maioria das vezes, a via de regra, a postura daquele cujo qual recebeu a promessa. Para mim, os planos de Deus nunca foram de que Sansão vivesse a humilhação, a cegueira, um trabalho forçado, morresse debaixo de escombros. Eu não acredito que esse era o projeto de Deus. Essa foi a correção da rota daquilo que Sansão fez de errado. Para mim, Deus que trabalha de uma forma extremamente organizada e pontual, a Bíblia chega a dizer, na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Ou seja, tudo sempre esteve sob controle. Para mim, o povo deveria sair do Egito pelas mãos de Moisés, mas não com pragas, não. Para mim, com a autoridade de alguém que Deus constituiu como faraó do egípcio. Ah, pastor, mas os egípcios jamais aceitariam um faraó egípcio. Talvez por isso que quando José se torna governador, me parece que não foi na gestão legítima dos egípcios, mas sim nos ixos, que haviam invadido e vencido o Egito e levado para lá, há anos atrás, a cavalaria, porque anteriormente o Egito nem cavalo usava. É importante nós entendermos que Deus tem tudo muito justinho, muito bem feito. As pragas só vieram porque Moisés se atrapalhou. O Sansão só foi humilhado porque se atrapalhou. Porque Deus tem todas as coisas para fazer certinha. Quando nós nos atrapalhamos, as coisas
ficam complicadas. Quando nós vemos a história de José, ele é um dos que menos se atrapalha. A história de José é uma das histórias mais justinhas. Dificilmente você vai ver esse cara, ou a Bíblia dizendo que ele tirava seu momento tão grande de oração, como Moisés, como Abraão, e como tantos outros. Dificilmente você vai ver esse camarada envolvido em questões conjugais, com brigas e dilemas com sua esposa. Dificilmente você vai ver os filhos de José dando problemas para ele, como deu os de Samuel, como deu os de Davi, como deu o de Jacó, fora o José, como os deu o de Isaac, como deu os de Abraão. Quando você olha a história do José, nem parece que esse cara é crente nos padrões espirituais que nós estabelecemos ou pré-estabelecemos. O que esse camarada tem? Não estou negligenciando, é lógico que ele orava, é lógico que ele cumpria todos os protocolos, mas quando você vê a vida do camarada, sabe, para mim José é como um skatista, sabe, aquele indivíduo que só anda para frente, tem equilíbrio, sabe cair, gosta de obstáculo, e aquele camarada que vai sempre numa linha, às vezes talvez nunca tão rápido quanto gostaria, mas pensa num indivíduo cujo qual dá prazer de você ver a história dele. Ele recebe uma promessa que provavelmente se cumpre, talvez mais de 20 anos depois. Se somarmos os 7 anos de fartura, um período ainda de escassez, o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou em posse dos midianitas ou ismaelitas, e o tempo que levou entre seu sonho até ele ser vendido por seus irmãos. Quando somamos tudo isso, nós vamos ver que o que foi prometido no capítulo 37, verso 7, se cumpriu no 42, verso 6, e praticamente numa linha reta, praticamente num ambiente extraordinário. E por quê? É isso que eu quero mostrar a vocês, rapidamente. Porque se eu pedir aqui para levantar a mão, quem tem promessa, provavelmente todo mundo levanta. Se eu perguntasse a você, se você conhece alguém que morreu sem as promessas se cumprir, provavelmente você também levantaria a mão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É importante, porque senão eu já vi gente se questionando sobre as promessas. Primeiro, quando alguém fala algo para você, pode ser Deus, pode ser o mal, ou pode ser a própria pessoa. Então é um grande desafio entendermos isso.